Olá, 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 meu querido aluno, minha querida aluna, e aí, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula, quero dizer que eu fiquei muito feliz com a evolução de todos vocês nos nossos simulados. As pessoas aí estão se destacando nos simulados. Quero pedir desculpas porque eu estou sendo extremamente rigoroso nos simulados, talvez até muito mais rigoroso do que será a banca do IESES, mas isso é para o bem de vocês, para que no dia da prova vocês pensem naquilo que eu estou corrigindo nas provas de vocês e não cometam os mesmos erros. Por quê? Há a possibilidade de que você tenha um examinador até menos criterioso que o professor André Vilaverde, mas há a possibilidade que você tenha um examinador com os mesmos critérios que eu utilizei. Isso não é difícil de acontecer, em especial em relação à língua portuguesa. Então, meus queridos, muito cuidado na grafia das normas, muito cuidado na utilização de vírgulas, certo? Muito cuidado com a acentuação gráfica. Ainda tem diversos erros em relação à acentuação gráfica, eu tenho certeza que é somente por falta de revisão. Tudo bem, meus queridos? Dado esse recado, então, nós iniciaremos esse módulo. Teremos aí, diferente dos módulos de RTD e RCPJ, várias aulas, porque temos diversos atos que podem ser pedidos pela banca do IES em relação ao Registro Civil das Pessoas Naturais, o nosso querido RCPN. Vamos lá, então? Meus queridos, eu gostaria que vocês me acompanhassem agora. Eu falei que eu não iria colocar mais normas aqui, que vocês deveriam acompanhar com o material de vocês, mas hoje eu estou com o coração mole, eu estou bem aí com o coração amolecido e vou colocar para vocês aqui na tela o artigo 35 da Lei 6015. Olha o que diz o artigo 35, vamos lá. Ó, a escrituração será feita seguidamente em ordem cronológica de declarações, sem abreviaturas nem algarismos. No fim de cada assento e antes da subscrição e das assinaturas, serão ressalvadas as emendas. Lembra que se você tiver algum erro, entrelinhas ou outras circunstâncias que podem ocasionar dúvidas. Então, se você tiver qualquer erro no seu assento, né, que nós ensinaremos para vocês aqui, você pode fazer essa ressalva ao final. Entre um assento e outro, será traçada uma linha de intervalo, tendo cada um o seu número de ordem. Então aqui, meus queridos, para demonstrar esse conhecimento para o examinador, nós faremos o que? Ao final do nosso assento, nós vamos traçar essa linha para indicar ao examinador que nós conhecemos o artigo 35 da lei número 6015. Tranquilo? Gostaria que vocês fizessem também, vou colocar aqui na tela para vocês, a leitura, façam a leitura de todo o artigo em casa, mas eu quero que vocês façam a leitura, em especial do artigo 429 no seu inciso 2º. O que diz o inciso 2º? Diz o seguinte, ó. O artigo 429 diz, ó, os livros obedecerão aos mesmos critérios de escrituração estabelecidos na seção 5 do capítulo anterior, bem como aqueles estabelecidos na seção 3 do capítulo 1, 2 desse código e ao disposto neste capítulo. O inciso 2, ou inciso 2º, se você preferir, pode falar primeiro ou inciso 2, tanto faz, não há problema. Diz o seguinte, ó, a escrituração, a falar sobre isso para vocês, né, nós temos uma lei complementar que fala sobre as normas, e esta lei complementar, ela fala que o artigo, do artigo 1º ao 9º, você deve utilizar essa nomenclatura, e a partir do 10, você fala artigo 10, mas a lei não fala nada sobre os incisos. Então, alguns doutrinadores dizem que deve se falar inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º e 4º, até o 10, até o 9º, né? Da mesma forma que os artigos, mas isso não está previsto na lei, por isso que você está autorizado a falar inciso 1 ou inciso 2º, inciso 3º, sem nenhum problema. Tudo bem? Então vamos lá, mas o inciso, então, 2º diz a escrituração, da mesma forma que o artigo 35 lá da 6015 diz, ó, será feita sem abreviaturas, e agora a diferença no Código de Normas do Maranhão. E os números e datas constarão em algarismos e em
parênteses após terem sido escritos por extenso. Então, sempre que você constar números e data, você deve constar isto. Primeiro você escreve e depois, entre parênteses, você coloca o numeral. Tranquilo? Então, isso nós faremos na nossa peça para que você demonstre ao examinador que você conhece essa regra, ou seja, você escreve por extenso e depois você coloca o número. Assim como diz aqui o artigo, a escrituração será feita sem abreviaturas e os números e datas constarão em algarismos em algarismos entre parênteses. Primeiro escreve por extenso e depois o algarismo entre parênteses. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então, meus queridos. Façam a leitura do artigo 427 do Código de Normas, e agora já não vou mais colocar aqui, porque você já deve ter esse material, já deve ter feito aí a impressão do site do IESES, e lá tem o Código de Normas do Maranhão. E o que diz o artigo 427 fala dos livros obrigatórios. Os livros obrigatórios no Maranhão são o livro A, o registro de nascimento, livro B, registro de casamento. Fique atento que na aula sobre casamento eu vou falar para vocês um livro que é específico do Maranhão, não tem em nenhum outro estado do país, somente no Maranhão. Fique atento a isso aí. Vamos lá. O livro B, auxiliar, que é o registro de casamento religioso para efeitos civis, tudo tranquilo. O livro C, que é o registro de óbito. O livro C, auxiliar, o registro de natimorto. O livro D, que é o registro de proclamas. E o livro E, para os demais registros que são estipulados por lei ao registro civil de nascimento: emancipação, interdição, ausência, opção de nacionalidade e registro de nascimento, casamento e óbito de brasileiro ocorrido no estrangeiro, são todos feitos no livro E. No Maranhão fala-se E. Eu aprendi que é A, E, I, mas no Maranhão fala-se A, E, I, O, U. E isso foram meus filhos. Meu filho Henrique, que nasceu lá na cidade de Teresina, ele fala o A, E, I, O, U, assim como todos os meus queridos amigos maranhenses aí, que eu adoro esse estado maravilhoso. Mas vamos lá então, deixando de lado então agora, já passamos pelos livros, já vimos como que é a escrituração, que ela tem um número de ordem, e é escriturado seguidamente, em ordem cronológica das declarações, e aí nós passamos para o nosso primeiro roteiro, que é o roteiro de um registro de nascimento. Você vai lavrar agora comigo nos termos da lei, e muito cuidado para você que já trabalha em um cartório, ou para você que já é oficial de registro e talvez faça os seus registros no cartório, mas sem os rigores técnicos para ter uma nota máxima, certo? Que muitas vezes falta alguma coisinha e você pode perder um ponto na prova em razão disso. Na prática isso passa batido, é muito tranquilo, mas na prova não pode faltar nenhum desses elementos, porque os examinadores são extremamente criteriosos quanto aos elementos. Tudo bem? Então vamos lá. Da mesma forma que eu sempre faço, eu vou me afastar um pouquinho aqui para vocês, para que a gente consiga fazer a leitura de todos o nosso roteiro. Então vamos lá, meus queridos. Primeiro, o nosso cabeçalho. Você já conhece o cabeçalho, ele é muito tranquilo. Aqui dá tempo, você tem espaço suficiente para colocar todo aquele cabeçalho que eu ensino no livro, e já eu passo para vocês aqui. Número 2. Em todos os registros, em todos os atos do registro civil, nós utilizaremos esse artigo 36, que ele fala o número de colunas do livro, mas na verdade não é o número de colunas, porque os livros de RCPN, eles têm 3 colunas, uma coluna com o número de ordem, uma coluna com o ato, com o acento, e uma outra coluna com anotações e averbações. Nós não faremos isso na prova, porque o edital diz que todos os atos devem ser feitos na forma dissertativa. Então, se é dissertação, nós utilizaremos o método dissertativo. Mas eu deixo isso aqui para que você não esqueça o número de ordem e não esqueça de colocar o ato, o que você vai fazer, para que o examinador já saiba o que você está fazendo. Tudo bem? O número 3, nós temos lá o artigo 52 da Lei 6015, que é a fórmula inicial e a declaração
do nascimento. O número 4, o artigo 54 da Lei 6015, aí você já pode ir colocando seus post-its, né, com a mesma cor em relação ao registro de nascimento, depois de casamento com outras cores, para que você não se confunda no momento da prova. Deve fazer a leitura também dos artigos 449 a 454 do Código de Normas para verificar lá quais são os requisitos do registro de nascimento lá também no estado do Maranhão. E aí o número 5 e o número 6 nós teremos em quase todos os atos da mesma forma. Primeiro, isso aqui quase ninguém coloca na prática, mas na sua prova você deve colocar, porque isso é obrigatório. Primeiro, artigo 6º, provimento número 38 de 2014 do CNJ, fala sobre o CRC, que é a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais. Você deve informar ao examinador que você conhece essa regra, ou seja, que esse ato será informado para a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais. Provimento número 38 de 2014 do CNJ, tranquilo? E aí o número 6, que também estará em todos os nossos atos, quase todos os atos, tem um ato só que não há necessidade de informação, e você vai saber por quê, que é o provimento número 13 de 2016. Meus queridos, lembre-se do seguinte, ó. O anexo 4 do edital diz que programas e provas devem ser consideradas as alterações na legislação ocorridas até 30 de junho de 2016. E esse provimento, ele é exatamente desta data. Então, ele pode ser cobrado na sua prova, certo? Provimento número 13 de 2016. Professor, o que diz esse provimento? Esse provimento instituiu a Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados das Serventias Extrajudiciais do Estado do Maranhão. A Central Única dos Cartórios. Provimento número 13 de 2016. E você já vai aprender a lavrar desta informação que você vai colocar no seu assento, demonstrando ao examinador que você sabe a regra do estado do Maranhão. Tudo bem? E depois o nosso fechamento, que é da mesma forma que você já aprendeu nos registros, tudo muito tranquilo, muito fácil. O nosso Eles Afel, você já está aí muito bem em relação a todo o fechamento. Alguns alunos estão errando uma vírgulazinha que eu vou falar para vocês aqui quando eu estiver lavrando o ato para vocês. Vamos lá então? Começando comigo aqui o nosso ato. Vamos lá. Afastar mais um pouco para caber aqui todo o ato na nossa tela. Primeiro, o nosso cabeçalho, vai lá. Brasão da República, República Federativa do Brasil, Estado da Federação, comarca, município e registro civil das pessoas naturais. Todos eles entre parênteses, tudo bem? Livro, e aí muita atenção, nascimento no livro A. Livro A, o número do livro, a folha e o número da folha. Tranquilo? Tudo bem, tudo muito legal. Qual que é o nosso item número 2? Você já anotou no seu caderno aí? Você está com o seu clipe, o seu post-it, artigo 36 da Lei 6015. O que diz esse artigo, professor? Faça a leitura aí no seu vademécum. Faça a leitura lá. Os livros de registro civil serão divididos em 3 partes. À esquerda é lançado o número de ordem, lembra que eu falei para vocês? Na central, o acento, e à direita deve haver espaço para notas, averbações e retificações. Então eu colocarei aqui o número de ordem, vou inverter um pouquinho para ficar esteticamente mais bonito. Eu coloco agora aqui notas, averbações e retificações, e entre parênteses, se não tiver nada para colocar, você coloca o mesmo teor, né? Notas, averbações e retificações, assim como diz a legislação. E aí eu centralizo agora e coloco assento de nascimento, para mostrar ao examinador que realmente eu sei o que eu estou fazendo aqui na nossa prova de segunda fase. Tudo bem? O número 3, você se recorda qual que é o nosso item? Muito bem, é o artigo 52 da Lei 6015, que tem lá a nossa fórmula inicial. E aí você vai dar um pause agora no nosso vídeo e vai fazer a leitura do artigo 52, que diz lá: são obrigados a fazer a declaração de nascimento. Muito cuidado, em que o teor desse artigo foi modificado em 2015. Vamos lá, ó. O pai ou a mãe
isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54. Aí você faça a leitura do parágrafo 2º do artigo 54, que você vai entender. No caso de falta, que fala do prazo para a lavratura desse assento. No caso ou falta impedimento de um dos indicados no item 1, ou seja, do pai ou da mãe, outro indicado que terá o prazo para declaração prorrogado por 45 dias. Terceiro, no impedimento de ambos, o parente mais próximo sendo maior achando-se presente. Em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou médicos e parteiras que tiverem assistido o parto. Vou colocar para vocês aqui o artigo todo. Finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. Tudo bem, meus queridos? Este é o artigo 52 para dizer o seguinte, como eu colocaria, né, aqui é só para indicar quem compareceu ao cartório, né? E você deve indicar porque, como ele compareceu, ele é um dos legitimados, ele pode realmente fazer a declaração deste assento de nascimento. Então vamos lá, eu colocaria assim, ó, em, e aí a data, por extenso e em número, lembra, toda data você vai ter que escrever isto, data por extenso e em número, nesta serventia extrajudicial do Registro Civil das Pessoas Naturais, localizada no endereço, ou no endereço, não há nenhum problema de você colocar na ou no, vírgula, compareceu, eu escolhi o pai, né, digamos que foi o pai do registrando, compareceu o pai do registrando e declarou o seguinte nascimento. Então esse artigo 52 é para que você verifique quem são os legitimados. Ah, professor, poderia ser pessoa idônea da casa em que ocorrer? Poderia. Compareceu fulano de tal, pessoa idônea da casa em que o parto ocorreu, sendo fora da residência da mãe, sem nenhum problema. Tudo bem? E aí o nosso número 4 são os requisitos do registro de nascimento, e aí é tudo muito tranquilo. Você faça a leitura do artigo 54, e aí só quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Você não pode, de nenhuma forma, certo, dizer que se essa pessoa é casada ou é solteira. Então você não coloque o que? O estado civil dos pais desta criança que você está registrando, certo? Você deve colocar o que então? A qualificação dos pais deve ser feita da seguinte forma: prenomes e sobrenomes, tudo bem, a nacionalidade, certo? E a naturalidade, a profissão dos pais e a idade da genitora em anos completos. Tranquilo? Domicílio e residência, isso aqui há uma divergência muito grande, alguns doutrinadores dizem que não poderia constar, mas é necessário que conste o domicílio e residência para que você verifique, por exemplo, naqueles casos em que o registro está sendo feito após o prazo legal, se está sendo feito no domicílio ou na residência dos pais. Então, muita atenção, não colocar o estado civil, colocar somente o que? Nome e sobrenome, naturalidade e a nacionalidade, profissão dos pais e a idade da genitora em anos completos. Tranquilo? Beleza? Como que eu colocaria então? Vou deixar para vocês aqui, ó. Em data por extenso e número, no local, no endereço, as horas, isso aqui tudo está no artigo 54, faça a leitura do artigo 54. Nasceu uma criança do sexo, entre parênteses, sexo, que recebeu o seguinte nome, prenome e sobrenome, ponto. Filho de, agora que tem que ter atenção para não qualificar e não colocar aqui o estado civil, prenome e sobrenome, nacionalidade, ou seja, o país em que o pai nasceu, naturalidade, aí o estado e a cidade, pode colocar entre parênteses naturalidade, profissão, residente e domiciliado, endereço, e de, ou seja, agora quem que é a genitora? Prenome e sobrenome, nacionalidade, profissão, residente e domiciliada na endereço. Ponto. E lembra que eu falei para vocês? A genitora do registrando, na ocasião do parto, havia completado número, anos de idade, ou seja, quantos anos de idade. Aqui é interessante que você coloque havia completado
número por extenso e entre parênteses número, porque para o examinador saber que você sabe da regra, saber que você sabe ficou bom, né? Mas que você sabe da regra que exige sempre que for um número por extenso e depois a numeração, tranquilo? Anos de idade, ponto. Tendo como avós paternos, isso está tudo no artigo 54, prenome, sobrenome e prenome, sobrenome. E como avós maternos, prenome, sobrenome e prenome, sobrenome. Ponto. Para terminar aqui o nosso ato, apresentou a declaração de nascido vivo, DNV, com o controle do código do dígito verificador, número por extenso, entre parênteses, número ponto final. E aí o nosso número 5, nós vamos falar agora sobre o artigo 6º do provimento 38 de 2014, que é a CRC. Como eu colocaria aqui, ó, olhem lá. As informações referentes a este ato serão disponibilizadas à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, tracinho CRC, no prazo de 10 dias, certo? Lembra qual que eu coloquei aqui? 10 em primeiro lugar por extenso e depois o número, 10 dias, assim como diz o Código de Normas, corridos nos termos do provimento número 38/2014. Tem muito aluno ainda errando isso. Provimento, número, sempre antes da numeração deve colocar o número 38/2014, vírgula, essa vírgula é obrigatória, tem muita gente perdendo ponto no simulado por isso, do CNJ. E aí o nosso número 6, que é o provimento 13 de 2006 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Como eu colocaria? Vamos lá, ó. Nos termos do artigo 7º, vírgula, parágrafo 1º e 3º, vírgula, olha a vírgula obrigatória, lembra isso aqui no simulado? Do provimento número obrigatório 13/2016, vírgula, da CGJ/MA. Pode abreviar sem problema nenhum, Corregedoria Geral de Justiça/MA. As informações referentes a esse ato serão disponibilizadas na Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados das Serventias Extrajudiciais do Estado do Maranhão, atendendo aos requisitos de assinatura digital, vírgula, vinculada à autoridade certificadora, vírgula, no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, entre parênteses, ICP Brasil, vírgula, atendendo o padrão XML, vírgula, por ser o padrão primário de intercâmbio de dados com usuários públicos ou privados até o primeiro dia útil após a prática desse ato. Professor, como o senhor sabe tudo isso? Está lá no artigo 7º, meus queridos. Então basta fazer a leitura, você vai ter junto contigo esse provimento número 13 de 2016, e aí você faça a leitura do provimento, tá lá tudo tranquilo, a nossa CRC. E aí, para encerrar o nosso ato e encerrar também a nossa aula, o nosso fechamento, nada mais foi declarado. O assento foi lido em voz alta, porque a pessoa compareceu, você está lavando e você vai ler para a pessoa o assento. Foi lido em voz alta e achado conforme em todos os termos. Ponto. Emolumentos, cuidado, meus queridos, não se pode cobrar emolumentos de assento. Se você colocar a cobrança de emolumentos num assento de nascimento, é zero, porque é o único ato em que a pena para o registrador é perda de delegação direta. Você já perde a delegação pela cobrança de assento de nascimento e assento de óbito. Não tem lá aquela gradação de advertência, suspensão, multa e depois a perda de delegação. Não, a pena aqui já é direto. Cobrou por assento de nascimento, perda de delegação. Lógico, desde que observado o devido processo legal. Mas se ficar demonstrado isso num devido processo legal, que você cobrou pelo assento de nascimento ou pelo assento de óbito e pela primeira certidão dos dois, perda de delegação. Então não podemos colocar isso na prova. Mas você deve demonstrar ao examinador que você conhece essa regra. Então vamos lá. Isento de emolumentos, ponto final, olha que legal, né? Selo de fiscalização, entre parênteses, número por extenso e entre parênteses, número, isto, ponto. O declarante assinou o presente assento. Eu,
oficial de registro, vírgula, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, olha agora, hein? E após cumpridas as formalidades legais, escrevi, viu que eu li direto aqui? Não tem vírgula, gente, não tem vírgula, ó. As formalidades legais, escrevi. Aí que começa a vírgula. Tem muito aluno errando isso nos simulados. Então vamos lá, ó. Formalidades legais, escrevi, vírgula. Lembrando que uma vírgula dessa aqui, se você colocar a mais, representa 0,5 a menos na sua nota. Já pensou? Ao invés de você tirar 3 por causa de uma vírgula, você pode tirar 2,5 na sua peça. Então, cuidado com os erros gramaticais. Professor, de onde o senhor tirou isso? Porque o edital diz que as regras de língua portuguesa serão cobradas em toda a prova. Se o examinador encontrar um erro de língua portuguesa um erro de grafia ou de ortografia na sua peça, ele tem que descontar algum ponto, porque você errou. E qual é o mínimo que ele pode descontar? 0,5. Então, muito cuidado, meus queridos. Beleza? Legais e fiscais, agora vem as vírgulas obrigatórias. Escrevi, vírgula, conferi, vírgula, selei, vírgula, subscrevi e assino em público e raso encerrando o presente ato. Ponto. Terminou? Vamos lá. Não, entrega da certidão, professor. Primeira via da certidão de nascimento emitida e entregue ao declarante, vírgula, em seguida, lógico, em seguida ao ato, ponto final. E aí eu vou colocar assinatura do declarante e do oficial de registro. Meus queridos, e assim nós encerramos o nosso primeiro ato e você está agora apto a lavrar qualquer registro de nascimento conforme as regras legais e para tirar uma nota número 3, certo? Que é o máximo que você pode tirar na sua peça prática. Tudo bem? Vou deixar uma tarefa para vocês, uma tarefa. Então, assim que terminar essa aula, você vai fazer agora o assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida, casal homoafetivo, lá do nosso provimento número 52 de 2016 do CNJ. Então fica aí como tarefa para você fazer este assento de nascimento de um filho havido por técnica de reprodução assistida. Utilize os mesmos critérios que nós utilizamos, somente nos requisitos do nascimento você deve incluir o quê? Os requisitos aqui do provimento número 52 de 2016 do CNJ. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado, então, pela atenção de todos vocês. Estamos juntos, viu? Estamos juntos, vamos aí até o final do concurso. Tenho certeza que todos vocês estarão na prova oral e com uma nota muito boa, muito alta na nossa segunda frase. Beleza? Professor Vilaverde para vocês, então. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, daqui a pouquinho, sobre o casamento. Vou ensinar para vocês a lavrar um ato de casamento com perfeição. Tanto o casamento comum como o casamento religioso para efeitos civis. Beleza? Serão 2 atos na nossa próxima aula. Até mais!